Bom dia! E aí, galerinha? Tranquilo? Professor Alcides aqui para mais uma videoaula de ciências. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as interferências da atmosfera, sobre os fatores bióticos. Então, não se preocupem que nós vamos ver o que é isso, tá? Bom, aí começa, né? O que são os fatores bióticos e abióticos? Isso é importante. Então, no material de vocês já está definido isso lá. Olha lá. Bióticos é a matéria que possui vida, são os seres vivos. Então, nós somos bióticos. Vamos pensar aí, se você comprar uma bebida láctea, por exemplo, um Yakult, vocês terão lá dentro um conjunto biótico, né? Porque lá dentro tem bactérias, lactobacilos, que são benéficas para nós. E os fatores abióticos são substâncias que não pertencem a seres vivos, por exemplo, água, ar, rochas e etc. Tá? Bom, então nós vamos ver a interferência desses fatores, do fator que não tem vida sobre o fator que tem vida. No caso, o fator que não tem vida é a atmosfera, o ar, e o fator que tem vida é a biodiversidade em geral que vive sobre a Terra. Então, olha só, a atmosfera abiótica interfere diretamente sobre os seres vivos. Suas mudanças, ou seja, a mudança da atmosfera, também mudam a vida na Terra. Então, existem vários fatores que interferem diretamente na vida da Terra e que estão relacionados à nossa atmosfera, ao ar que nós temos ao nosso redor. Então, as relações que eu vou colocar aqui para vocês, os principais fatores relacionados à atmosfera e aos seres vivos são, primeiro, o efeito estufa e a biodiversidade, a atmosfera e os ecossistemas, a dispersão de espécies e a camada de ozônio. Então, eu quero trabalhar rapidamente cada um desses tópicos com vocês. Tudo bem? Vamos lá. O efeito estufa e a biodiversidade. Bom, gente, o efeito estufa, o que ele é, então? Então, ele é aquilo que nós temos dentro de uma estufa de vidro, por exemplo. Numa estufa de vidro, a luz solar ela penetra o vidro, ela adentra a parte interna do vidro e ela aquece o ambiente que está lá dentro. No entanto, o calor que entra, a luz que entra, não consegue sair mais. Ele fica retido lá dentro. Então, na nossa Terra, a nossa atmosfera, ela acaba então fazendo o mesmo papel de um vidro de uma estufa. Por quê? Porque a luz solar ela acaba penetrando a essa atmosfera e ela não consegue sair mais. Ela acaba sendo retida dentro da própria atmosfera, como se fosse um vidro. Então nós temos ali então o chamado efeito estufa. Hoje nós chamamos o efeito estufa como algo ruim. Mas o efeito estufa ele também é benéfico para os seres vivos. Olha só. Primeiro, o efeito estufa é causado principalmente pelos gases carbônicos, CO2, e metano, CH4. O gás carbônico e o metano, eles são produzidos pelos seres vivos. Então, quando nós respiramos, nós jogamos para fora o gás carbônico. E o gás carbônico, ele é colocado na atmosfera, ajudando aí nesse efeito estufa. Além disso, a decomposição de matéria orgânica, ela produz metano e também é liberado na atmosfera. Então, olha só, o aquecimento natural do efeito estufa, ele é bom para os seres vivos. Então, quando nós não tínhamos a interferência do homem sobre esse processo, que é natural, o efeito estufa ele é um processo natural, nós tínhamos o efeito estufa benéfico, porque ele aquecia a Terra. E isso interferia diretamente no número de espécies, tá, gente?
Olha essas duas imagens. Aqui, ó, nós temos o aquecimento da superfície da Terra. Então, notem que quanto mais vermelho, mais quente é. Quanto mais azul ou roxo, mais frio é. Então, aqui nós temos áreas frias, né? Polo Sul, Polo Norte, áreas frias. E aqui nós temos, então, a região quente da Terra, sendo aqui muito quente, olha só, muito quente, né? Aqui no Brasil nós não temos uma área tão quente quanto talvez aqui bem no norte, né? Uma área mais quente. Então, se nós observarmos essas áreas quentes e compararmos com as áreas que têm maior biodiversidade, que estão aqui em vermelho, ó, que nós chamamos de pontos de maior biodiversidade na Terra, nós veremos que esses pontos de maior biodiversidade na Terra, inclusive nós estamos aqui, ó, dentro de uma região vermelha dessa, na região da Mata Atlântica, nós estaremos com estas áreas de maior biodiversidade dentro desta área quente. Então, o efeito estufa ele interfere diretamente no número de espécies que nós temos na Terra. Bom, então esse aquecimento, gente, ele é algo bom para os seres humanos. No entanto, como o homem tem produzido muito mais CO2 queimando combustíveis fósseis, ele tem mudado esse efeito estufa e tem aumentado a eficiência desse efeito estufa, porque ele tem colocado mais CO2 e mais metano na atmosfera. Então, por isso hoje quando falamos de efeito estufa, nós vemos isso como um problema, né? Mas nem sempre foi assim, certo? Bom, a atmosfera e os ecossistemas. Gente, olha só. A atmosfera, nós já vimos também, que ela reduz a sua temperatura com a altitude. Então, nós vimos que a cada 100 metros de altitude que nós ganhamos, ou seja, subimos acima do nível do mar, 100 metros, nós temos aí 1 grau de diferença, né? 1 grau centígrado de diferença. Então, quanto maior a altitude, menor será a temperatura e mais adaptadas precisarão ser as espécies à questão do frio. Por isto, menor será o número de espécies, né? Olha aqui o que o professor trouxe de exemplo. Isso aqui, ó, é a vegetação aqui na Serra do Mar Paranaense, tá? Aqui, ó, nós estamos no nível do mar, 0. Deixa eu subir um pouco mais. Aqui nós estamos no nível do mar, 0. Então, nós temos aqui subindo até 500, 600. Nós temos um pouco mais, subindo até 1.200 metros. Nós teríamos, na verdade, até mais ou menos uns 600 metros. Nós teríamos a floresta umbrófila densa, né? Aí subindo um pouco mais, nós ainda temos a floresta umbrófila densa até 1.200 metros, mas daí já chega um outro tipo de vegetação, que é chamada de altomontana, ó, que vai até mais ou menos uns 1.300 metros, quando nós vamos ter uma vegetação do tipo campos de altitude e depois uma vegetação rupestre bem no pico, no ponto mais alto. Aqui, gente, ó, esse pico mais alto aqui, nós chamamos aqui no Paraná de Pico Paraná. É o ponto mais alto aqui da nossa região, tá? E considerando então essa variação de altitude, nós temos essa mudança na vegetação. Olha que legal, ó. Nós temos aqui a ombrófila densa. Olha quanta vegetação, quantas espécies vivem aqui. Subindo, nós chegamos aqui então nos campos de altitude, que estão aqui representados. Olha aqui, ó. Dá para ver a floresta lá embaixo, ó. Olha que legal. Bem pertinho, né? Mas mais baixa. E aqui em cima nós temos os campos de altitude. E subindo um pouco mais, nós temos os campos rupestres lá no pico, que são estas formações aqui, com menor número de espécies ainda.
Então vejam que, gente, a altitude ela interfere diretamente na quantidade de espécies, né? Que legal. Bom, dispersão de espécies. Muitas espécies usam as massas de ar para se mover de uma região para outra. E essa movimentação ela se deve ao aquecimento do ar, tá? Um exemplo dessa espécie é essa tesourinha aqui, que é bem comum aqui na nossa região. Agora ela não está aqui porque é inverno, mas aí por novembro ela começa a chegar de novo. Como é que funciona isso? Olha que interessante. Como nós pensamos que essas espécies elas tinham essa migração, para confirmar, nós colocamos esse equipamento nas costas dessa tesourinha, que é um GPS, e soltamos elas lá no norte ou aqui no sul, para verificar qual era o seu deslocamento. Nós observamos, olha que interessante, que em abril a julho, elas estariam no norte, até agosto, né? E depois disso, elas desceriam aqui de setembro a dezembro, ou mesmo de janeiro a março, e ficariam aqui na região sul, onde elas se reproduziriam, e depois elas voltariam para o norte, onde elas vão se alimentar, permanecer quentinhas, depois elas descem novamente para o sul e assim sucessivamente. Como é que essas tesourinhas fazem para se mover numa distância tão grande, sendo que elas estão tão pequenas? Elas utilizam essas massas de ar aqui, gente, ó. Os ventos alísios. Olha lá. Sai um alísio do sudeste e vai para o norte, ó. E então elas pegam essas massas de ar e voam lá em altas altitudes. Na verdade são carregadas, né, pelo próprio alísio. E vão até o norte. No retorno, elas pegam outro vento alísio e retornam para o sul. Então, esse vai e vem é graças a esse movimento de grandes massas de ar que ocorrem do sul para o norte e do norte para o sul, no inverno e no verão. Olha aí, a atmosfera interferindo nos processos de migração também. E também, para terminar, falar um pouquinho da camada de ozônio, né, gente? A camada de ozônio, ela também interfere diretamente aí na diversidade de espécies. Vejam só. A função da camada de ozônio é filtrar os raios violetas, tá? O ozônio é este cara aqui, ó. O3. 1, 2, 3 oxigênios. E ele forma uma camada lá na nossa alta atmosfera que impede a entrada de parte da luz solar que poderia matar os seres vivos, por exemplo, o ultravioleta C. Com os furos nesta camada sendo aumentados cada vez mais pela ação aí de gases CFC, entre outros que nós soltamos na atmosfera, o buraco na camada de ozônio ele tem aumentado muito o seu tamanho. Olha só. Aqui ele está sobre o Polo Sul, mas ele também ocorre no Polo Norte, tá? O que tem acontecido com esse aumento? Olha só. Como tem entrado mais energia solar, ultravioleta C, por exemplo, estas áreas polares, aqui é o Polo Norte, elas estão sendo reduzidas. Aqui, ó, seria em 1984, olha como que estava. E aqui em 2016, no mesmo mês, olha como tem uma quantidade muito menor aqui de gelo, né? Então, como aqui existem espécies que vivem, são adaptadas a essas condições frias, então a atmosfera, permitindo a entrada de raios ultravioleta que não deveriam entrar, ela também interfere no número de espécies que vivem nesses ambientes, certo? Então, gente, como exercício para essa aula, eu vou deixar para vocês aí pesquisar os efeitos para os humanos do derretimento das geleiras glaciais. Quando elas são derretidas, elas também interferem na vida humana.
Então eu quero que vocês pesquisem, coloquem numa folha de caderno, fotografem e me mandem. E eu quero que vocês pesquisem também o que nós podemos fazer para evitar esse derretimento das geleiras, beleza? Um grande abraço, professor Alcides, e nos vemos aí na nossa próxima videoaula.